Pode ser, queridos. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, em nome do teu Filho amado Jesus. É motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar e aprender um pouco da palavra do Senhor juntamente com os irmãos. Eu quero compartilhar apenas um versículo da palavra do Senhor, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 4. Esse capítulo 4 de 1 Crônicas fala sobre os descendentes de Judá. Mas dois versículos especificamente me chamam a atenção, porque fala da história de um homem que teve a sua vida mudada por meio de uma oração. Por meio de uma oração, esse homem teve a sua história completamente mudada. Está lá no versículo 10. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10 é o texto que eu vou ler. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Jabes foi o mais ilustre e respeitado entre os seus irmãos. Mas nem sempre foi assim. Jabes em hebraico quer dizer o que causa dor, sofrimento, nome dado pela sua mãe, pois a mesma teve um parto com dores, com sofrimentos. Mas esse versículo 10 nos ensina duas lições valiosíssimas. A primeira dela: não aceite uma situação contrária imposta pela própria vida. Vou repetir: não aceite uma situação contrária imposta pela própria vida. Se a gente mergulhar um pouco na história, a gente vai entender que um nome tinha uma relação direta, tinha um significado e uma relação direta com a pessoa. Jabes quer dizer dor, um presságio que a vida de Jabes não seria tão boa. Mas ele não se conformou, invocou o Deus de Israel e sua história foi mudada. Jefté, o gileadita, filho de uma meretriz, foi expulso de casa pelos seus irmãos por ser filho de uma mulher diferente. E Jefté foi o nono juiz de Israel. Não aceite, meu querido, uma situação contrária imposta pela própria vida. O Senhor nos dá discernimento para entendermos o que vem dele e o que não vem. Clame ao Senhor, não aceite. O Senhor revela os seus. Não se conforme com a situação imposta pela própria vida, meu querido. Ore, clame, porque Deus é especialista em mudar situações, em mudar quadros, em mudar a história. Segunda lição que aprendemos com esse texto, com esse versículo 10. Uma oração pode mudar completamente a vida de um homem. Vou repetir. Uma oração pode mudar completamente a vida de um homem. Jabes orou pedindo que o Senhor o abençoasse, que o Senhor enlarguecesse as suas fronteiras, que o Senhor fosse com ele, que o Senhor o livrasse de toda aflição. Não negligencie o poder da oração, meu amado. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O rei Ezequias foi cometido de uma úlcera. Ele clamou, invocou o nome do Senhor, pois o mesmo andava retamente em seus caminhos. E o que aconteceu? O Senhor acrescentou 15 anos de vida ao rei Ezequias. Mantenha firmemente a sua confissão junto ao trono da graça, meu amado, como diz em Hebreus capítulo 4, não retroceda. Certamente a resposta ainda pode não ter vindo, mas virá, porque não tem um justo, não tem um filho, não tem um servo de Deus que tenha orado, que tenha buscado, o Senhor não tenha respondido. Creia, clame, mantenha a sua confissão junto ao trono da graça, meu amado. Isaías capítulo 59, versículo 1. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos ajudar, nem seus ouvidos tapados para que não possa nos ouvir. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será o mesmo eternamente, porque ele é imutável. Ele é imutável. Mantenha a sua confissão junto ao trono da graça. Perseverem na oração. Essa simples palavra que eu quero deixar aqui nessa noite para o irmão e para o irmão que está me ouvindo. Perseverem na oração. Creia que o Senhor pode sim mudar o quadro. Creia, continue orando,
que o Senhor pode fazer brotar da terra seca um manancial de águas vivas. Creia que por meio de uma oração tudo pode mudar. Creio que você está me ouvindo neste momento, já deve ter respostas de oração aí, já teve resposta do Senhor em relação àquilo que você tem pedido, que você tem orado, às vezes não especificamente para você, mas para outro. Já teve experiência, continue orando, porque você vai continuar tendo. O Senhor é especialista e o Senhor ama responder orações dos seus. É a manifestação da graça, é a manifestação da graça do Senhor nas nossas vidas. Continua orando, irmão, continua clamando, porque o Deus de Jabes, o Deus de Jefité, é o mesmo Deus, e esse Deus não muda. Amém, queridos? Eu queria orar por você neste momento, uma oração semelhante ao que Jabes fez. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento neste momento a vida dos meus irmãos. Os abençoe, Senhor. Pai amado, enlarguece as suas fronteiras, o prospere para a honra e glória de teu santo nome. Seja com eles e os livra de todo mal. Em nome de Jesus, Pai. Que possamos criar expectativa no Senhor. Que possamos manter firmemente as nossas confissões, as nossas petições junto ao trono da graça. Que possamos entender que a resposta virá em momento e ocasião oportuna. Que não possamos retroceder, mas que possamos sim ir adiante, porque temos exemplos de homens de Deus, de mulheres de Deus, teve respostas do Senhor, e temos experiências, ó Deus, temos exemplos de situações, de quadros que foram mudados por causa de uma oração. Que possamos manter assim firmes no Senhor, clamando, orando e buscando a sua face. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela tua palavra que nos traz ânimo. Obrigado pela tua palavra que nos traz vigor. Ser conosco. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.